coisa que eu mudaria se fosse feito um terceiro filme de Carrossel é a música tema. Gente, pelo amor de Deus, cada vez que eu escuto Embarque nesse Carrossel, meu ouvido sangra. Oi! Olá, ser humaninhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Val e esse é o canal da Pomps. E sim, eu aceitei essa alcunha de Tia Val porque basicamente, além dos meus 12 sobrinhos e do filho de todo mundo que eu conheço, os leitores me chamam assim, vocês aqui no canal começaram a me chamar assim nos comentários, então basicamente a gente aceita e segue a vida. Eu sei que já faz algumas semanas da última vez que eu postei vídeo, mas eu quero dizer que dessa vez a culpa não é minha, a culpa é do meu computador, que ele resolveu pedir aposentadoria sem me avisar previamente. E o computador novo que eu comprei, devido à maravilhosa greve dos Correios, está parado. Na verdade, o processador dele tá parado, então eu não tô conseguindo editar vídeo. Eu não sei nem como é que eu vou editar esse. Vai ser assim, na sorte mesmo. Mas tem um monte de vídeo legal pra vir. Tem vídeo sobre fanfic, que vocês têm pedido bastante. Tem vídeo sobre Glee, tem vídeo sobre Harry Potter, tem vídeo sobre casais, tem vídeo sobre livro, tem vídeo sobre... Enfim, tem vídeo, tem muito vídeo, tem muito roteiro que já tá sendo escrito, vídeo reagindo às minhas fanfics antigas, que eu sei que vocês gostam bastante. Vocês adoraram o vídeo de eu reagindo às minhas fanfics de Harry Potter, que eu escrevi lá em 2008. Vocês gostam de me ver sofrer, né, Brasil? Então tem bastante vídeo legal por vir, então já aproveita e se inscreve aqui no canal. Já deixa o joinha, porque eu garanto que esse vídeo vai ser divertido. Pelo menos eu acho que vai. E vamos ao vídeo. O tema do vídeo de hoje, ele é meio que cinema. É um debate do qual eu já participei algumas vezes nos últimos anos e especialmente nas últimas semanas. Será que deveria ser feito um terceiro filme derivado da novela Carrossel? A fim de contexto histórico. A novela Carrossel, originalmente, ela é mexicana, ela foi exibida no fim dos anos 80, lá no México. E em 2010, 2011, alguma coisa assim, a Iris Abravanel, esposa do Silvio Santos, resolveu que ela ia fazer uma versão brasileira da novela com crianças daqui. Então a novela Carrossel foi exibida entre 21 de maio de 2012 e 26 de julho de 2013. E qual é a história da novela, basicamente? É uma professora, pobre coitada, que está começando a sua vida profissional e cai numa sala com 17 crianças que são carinhosamente apelidadas de santos diabinhos e que estão ali para fazer ela pagar os pecados dela das últimas 10 encarnações. No geral é isso. É assim, essa novela me dá um pouco de desespero porque eu vejo essas crianças de 8 anos de idade correndo pela cidade de São Paulo sem a supervisão de um adulto. Eu fico tipo... Gente do céu, chama o conselho tutelar, pelo amor de Deus, tá tudo errado. Mas em todo caso, foi uma novela muito legal, foi uma novela muito divertida, que fez muito sucesso entre as crianças. Na época, obviamente, eu já falei isso em outros vídeos. Eu não assisti a novela quando ela passou, pelo motivo de eu estava na faculdade. Inclusive, outro dia os atores postaram que fazia 8 anos do lançamento da novela, e nas lembranças do meu Facebook apareceu que eu estava no bar da faculdade, sofrendo por macho embuste. Graças a Deus a gente melhora na vida, né? Mas em todo caso, a novela fez muito sucesso e com isso ela ganhou um spin-off, uma série derivada dela, que foi a Patrulha Salvador. Que basicamente eles pegaram uma parte das crianças do elenco e jogaram no X-Men. Deram ali uns poderes pra eles, umas roupas muito loucas, muito coloridas, uns cabelos ali que às vezes eu olho e falo assim, Senhor, imagina o trabalho pra fazer esses cabelos aí. E eles fizeram uma série derivada, então, com uma parte das crianças do elenco, que foi exibida entre 11 de janeiro de 2014 e 24 de janeiro de 2015. Em 2015 também, depois do fim da Patrulha Salvadora, eles fizeram o primeiro filme da franquia de Carrossel, que estreou em 23 de julho de 2015. O filme contava a história das férias dos alunos, né, das crianças do Carrossel. Eles vão para o acampamento do avô da Alicia, o Panapaná, e lá eles encontram dois vilões e, enfim, lutam contra os vilões. Novamente, gente, cadê o conselho tutelar, juizado de menores? Tá, tipo, muito errado essas coisas. Se eu fosse, gente, sério, se eu fosse o pai das crianças dessa novela, eu já tinha botado um chip nessas criaturas. Sabe aquele chip de rastreamento que a gente coloca no cachorro? Pra ter certeza onde essas crianças estão, porque eles já fugiram de casa na novela, aí vão lutar com um bandido, é uma coisa maravilhosa. Eu acho fascinante. E depois, no ano seguinte, em 7 de julho de 2016, foi lançado o segundo filme da franquia de Carrossel, que é
Carrossel 2, O Sumiço da Maria Joaquina. Que aí pega novamente essas crianças, agora elas estão de volta em São Paulo, elas saem pela cidade de São Paulo para tentar resgatar a amiguinha Maria Joaquina, que foi sequestrada pelos mesmos bandidos do filme 1. De novo, chipzinho de rastreamento, bota chip nessas crianças, gente, pelo amor de Deus, já facilitava tanta vida. Foi nessa época do filme 2 que eu entrei na história. Eu assisti o filme 2, já contei acho que no vídeo que eu falo sobre as fanfics de Carrossel, vou deixar aqui pra vocês verem, eu acho que é desse lado, não sei se é desse, enfim, finge que é desse. Eu vou deixar aqui o link do vídeo pra vocês verem. Eu vi um vídeo, na verdade, sobre o Paulo e a Alicia, que é o meu tipo de casal favorito, vocês já sabem disso. E eu me interessei, eu fui assistir o filme, e eu já tinha assistido o filme 1 com a minha prima, eu já tinha assistido partes da novela, como boa noveleira que sou. E foi na época que eu comecei a escrever fanfics e comecei a me envolver um pouco mais com esse fandom. Na época, muitas das leitoras falavam que já era muito certo que ia haver um filme 3 no ano seguinte, para fechar a trilogia. Inclusive me falaram que alguns atores já tinham até confirmado que isso ia acontecer. Não sei se é verdade. Mas chegou 2017, não teve filme 3. 2018, 2019, 2020, a molecadinha aí da novela cresceu, se formou no ensino médio, alguns começaram a faculdade, outros começaram outros projetos profissionais, e o tempo foi passando e não teve nada sobre Carrossel 3, e o fandom aceitou que não haveria um Carrossel 3. Porém, no dia 2 de agosto, durante a gravação do programa da Maísa, foi feito um especial do Carrossel. E, obviamente, por estarmos em pandemia e tecnicamente não dever haver aglomerações, foi apenas 2 membros do elenco no programa, que foi a Fernanda Concon e o Nicolas Torres. E durante o programa, o Nicolas postou uma foto, essa daqui, dando a entender que estaria sendo confirmado durante o programa um 3º filme de Carrossel. Obviamente, o fandom ficou louco e, claro, reativou um monte de FC, um monte de gente começou, será que vai, será que não vai? Gente, tipo eu que tinha prometido que não ia mais escrever fanfic, voltou a escrever fanfic. Eu acho que Deus claramente dá risada da minha cara cada vez que eu falo que eu vou parar de escrever fanfic, porque eu já falei isso umas 15 vezes e eu sempre volto a escrever fanfic. Fazer o quê? Eu gosto de fanfic. Vida que segue. Mas tudo foi provado como uma grande trollagem quando o programa foi ao ar no dia 15 de agosto. Na verdade, foi uma prenda que ele teve que pagar e ele fez uma ligação para o Jean Paulo, que o Jean não atendeu, e aí ele teve que postar essa foto e claramente ele gerou tudo isso que eu falei. E eu acho que ele devia, assim, pagar a conta do psicólogo da galera, porque expectativas foram criadas. Mas em meio a tudo isso, voltou esse debate. Será que deve haver ou não um 3º filme de Carrossel? Eu conversei já com várias leitoras que têm a idade, vamos dizer assim, assistiram a novela quando a novela foi ao ar pela primeira vez e que ainda gostam. E a gente conversou alguns aspectos e hoje eu trouxe alguns pontos de análise, tá? Eu não tô aqui pra falar se vai ou não vai ter. Eu trouxe alguns pontos que eu analisei conversando com essas leitoras, que eu acho que são legais da gente analisar e pensar, será que seria bom ter um filme 3 ou será que ter um filme 3 só traria mais raiva e decepção? E vocês vão entender por quê. Gente, eu vou ter que ficar com o celular na mão, tá? Porque eu vou ter que acompanhar com a linha. Porque eu fiz um roteiro, juro pra vocês. Então, pra não esquecer, vai ficar com o celular na mão. Bom, o primeiro ponto a ser analisado é: todo o elenco voltaria pra essa continuação? Isso é um ponto muito importante e muito sério, gente. Porque, vou dar um exemplo do Fuller House. Full House foi uma série que foi exibida, acho que lá nos anos 80, 90. E a Netflix fez a continuação nos últimos anos, trouxe de volta os personagens, porém, uma das personagens, que era uma das personagens mais queridas da série original, que era a Michelle Tanner, que era interpretada pelas Gêmeas Olsen, não voltou, porque as Gêmeas Olsen falaram que elas não eram mais atrizes. Então, foi feito diversas piadas ao longo da série, mas sempre ficou esse buraco, aonde estava a Michelle. Não atrapalhou o andamento da trama, diversas vezes a gente esquecia, eles criaram uma história legal,
Mas, claro, fica sempre esse buraco. E isso já aconteceu em outras séries que também, depois de alguns anos, se reuniram e tiveram continuações. Então, a grande questão é, a Larissa Manoela, que faz a Maria Joaquina, que é uma das personagens mais centrais da trama, atualmente ela assinou um contrato com a Globo. Ela vai estrear a próxima... Não é que vai... por causa da pandemia deu um rebuliço aí, mas ela já tá escalada para a próxima novela das 6, que é Além da Ilusão. E a Globo, a gente sabe, é muito firme com esse negócio de contrato, de não deixar os atores se envolverem em projetos de outras emissoras. O Jean Paulo Campos, que faz o Cirilo, que é o par da Maria Joaquina, está atualmente, pelo que eu descobri nas minhas pesquisas, contratado pela Record. Não sei como a Record em relação a isso, de liberar os atores para outros projetos, mas, nesse caso, um dos casais centrais da trama, que é a Maria Joaquina e o Cirilo, estariam indisponíveis para um trabalho como esse. Outros atores, que são o Nicolas Torres, o Tomás Costa e o Guilherme Seta, também estavam envolvidos recentemente em projetos da Record. Na verdade, ontem, né, do dia que eu tô gravando esse vídeo, o Thomas, o Jean e o Nicolas postaram que eles estão participando de um programa da Record. E o Guilherme eu não sei dizer certinho, eu sei que ele participou de uma novela que foi a Topíssima no ano passado. Não sei se ele tem contrato fixo com a Record ou se ele foi contratado para esse trabalho específico. O Leonardo Belmonte, que faz o Jorge, ele atuou numa série da Netflix recentemente, que terminou agora, que foi a 3%, e ele também já disse várias vezes que ele não teria interesse de reprisar o papel dele como Jorge. E a Esther Marcos, que fez a Margarida, eu não sei muito bem explicar como que é o negócio aí, eu fico meio embananada com essas coisas, mas ela já postou que ela deixou a carreira dela de atriz para se dedicar a projetos voltados para a fé, para a religião. Eu não sei explicar muito bem como é que é, gente, então eu não vou falar muito porque eu tenho medo de falar besteira. Mas ela lançou músicas, eu acho que o termo é gospel, né? Se tá errado, gente, desculpa, a tia é meio confusa nessa parte. E livros, enfim, ela tá voltada para essa área, então eu acredito que se fosse feito um novo filme, ela não voltaria a reprisar o papel. Ai, Valkyria, mas esses papéis últimos que você falou, Jorge, Margarida, são papéis pequenos. Gente, vocês podem não acreditar, mas são personagens que são muito queridos pelos fãs. Inclusive, vai ter um outro momento aqui que eu vou falar sobre isso. Então, eu acredito que se não... Claro, se não voltasse a Maria Joaquina e o Cirilo, seria um grande buraco na trama. Mas se não voltasse, mesmo esses personagens pequenos, que foram pequenos na novela e nos outros filmes, que são muito queridos pelo público, ficaria sim um buraco muito grande na história. É aquela famosa coisa, tipo Grey's Anatomy, sabe? Que os personagens vão saindo, vão saindo, vão saindo, vão saindo, vão saindo, e de repente você tem um buraco gigante ali que não tem como preencher. As coisas vão acontecendo e você vai sentindo falta daquele personagem específico. Então, na minha opinião, agora tudo que eu falar aqui vai ser muito de opinião minha, se fosse feita uma continuação, teria que ser feita uma continuação com o elenco todo. Um dos comentários que eu recebi outro dia foi que no primeiro filme, a personagem da Bibi, que é feita pela Vitória Diniz, não apareceu e não foi dado nenhuma justificativa. E os fãs sentem a falta disso, sentem a ausência desse personagem específico na trama. O segundo ponto, que na verdade eu acho que é o mais importante de todos, se fosse feita uma continuação, ela seria feita para adolescentes ou para crianças. A novela foi exibida 8 anos atrás, gente. Sendo assim, se a gente fizer um cálculo básico de quem era o público original da novela, hoje em dia esse público estaria na faixa dos 14 aos 20 anos. O elenco da novela está na faixa aí dos 17 aos 20 anos, mais ou menos. Uma das críticas que eu mais ouvi do pessoal, dos meus leitores e tal, sobre o segundo filme, é que ele foi muito infantilizado. Eu vou explicar o que isso quer dizer. Se você pegar o filme 1 e você pegar o filme 2, o filme 2 ele é extremamente colorido. Colorido no sentido assim, mesmo que o filme 1 se passe num acampamento, no meio do mato, com as crianças brincando, vamos chutar que no filme 1 eles tinham, sei lá, na faixa dos 12 para os 13 anos. O filme 2, em que eles estariam mais velhos, vamos chutar aí na faixa dos 13 para os 14 anos, ele
Ele é muito mais infantil do que o primeiro. Seja nas falas dos personagens, seja nas situações, como eu falei, das próprias roupas. Você olha ali, parece que pegaram uma caixa de tinta e viraram em cima. Todas as roupas são muito coloridas, tem muitos tons, as roupas de todos os personagens estão extremamente coloridas. Aquela cena deles andando de bicicleta, gente, qualquer pessoa que conviveu com uma adolescente de 13 para 14 anos, sabe que se você sentar eles em um monte de bicicleta, o que vai acontecer? Vai terminar alguém com o pé estourado ali na frente, porque eles vão começar a competir, vão fazer corrida. Não ficar andando de bicicleta por aí com um sorriso na cara que parece que tomou 2 litros de todinho e tá com excesso de açúcar no sangue. Então, assim, muitas situações do filme 2, elas são muito infantilizadas. E pra dizer que não é birra minha, a hora que eu tava pesquisando alguns dados ontem, eu acabei na página da Wikipédia e tinha ali 3 comentários de veículos voltados para o cinema sobre o Carrossel 2. E eu vou ler aqui para explicar. Extremamente exagerado em seu visual, leva a crer que funcionaria muito melhor como um especial para a televisão do que para o cinema, o que brindaria ainda mais sua diversão, mesmo que absurda. E ela completa dizendo, um filme bem raso, que deve agradar apenas os pequenos fãs da novela, da série e entre tantos outros produtos com o selo Carrossel. Agora, o filme se torna mais dinâmico, tendo toda a trama desenvolvida em pouco menos de 48 horas, o que trouxe à tona um único problema: a profundidade de parte dos diálogos do filme. Não é difícil um personagem aparecer em cena para falar pouco mais de 5 palavras, com um contexto muitas vezes vazio. Talvez isso apague um pouco da mágica que envolve todos os desafios por trás do sumiço da Maria Joaquina. Segue bem no começo, com uma rápida introdução da Didi ao elenco e boas montagens de som e imagem. Tudo de maneira jovem e chamativa ao público. Porém, isso é só no começo. O enredo do filme insiste em piadas repetitivas, cenas envolvendo pum para ganhar uma partida ou piadas constantes sobre comilança, tornam o filme desinteressante e retira a proposta de ser feito para toda a família. É um filme feito apenas para os fãs e crianças de no máximo 10 anos. Não entretém e abusa da inteligência do público. Possui uma filmagem boa e dinâmica, um elenco bom que poderia evoluir em seus papéis nessa nova fase e não ficar se repetindo. Então, a grande questão aqui é exatamente essa. Se fosse feito um filme 3, ele seria feito para crianças de 10 anos ou para os jovens aí de 16, 17 que já assistiram Carrossel quando ele foi exibido, assistiram Patrulha Salvador, assistiram o filme 1, assistiram o filme 2 e cresceram junto com o elenco. Uma coisa muito complicada na cabeça das pessoas quando você fala de um filme mais maduro é que as pessoas já pensam que um filme mais maduro vai envolver sexo, palavrão, enfim, esse tipo de coisa. E não é bem assim, gente. Você tá falando de fazer um filme de Carrossel mais maduro, não de fazer uma produção pro Xvideos ou uma adaptação de 50 Tons de Cinza. Um exemplo muito bom é a franquia do High School Musical. Se você pegar o High School Musical 1, o High School Musical 2 e o High School Musical 3, tem um crescimento linear entre eles, entre as tramas, nos personagens. Eles começam mais voltados assim só pensando no musical da escola e nas coisinhas de relacionamentinho. No segundo filme, que eles já arranjam o primeiro emprego, eles começam a pensar na faculdade, em juntar dinheiro para a faculdade. E no terceiro filme, eles estão realmente focados em qual faculdade eu vou fazer, será que eu vou passar, na formatura. E tem a diversão, tem o musical, tem todo esse contexto, mas tem um crescimento na história. E é esse o ponto que não aconteceu do Carrossel 1 pro Carrossel 2. E talvez seja até isso que tenha barrado ali no Carrossel 2 de ter um Carrossel 3. E se tiver um Carrossel 3, ele vai ter esse crescimento ou ele vai continuar uma história para criança. Porque se for continuar uma história para criança, faz a imagem. Não sei se vocês já assistiram aquele Pistas de Blue, sabe? Aquele Pistas de Blue é muito isso. Você vê ali um adulto de 40 anos de idade, barbado. Ele não tem barba, né? Ele faz a barba, mas você sabe que o cara é barbado. Ele tá no meio de um gramado vazio. Tem um balão de ar quente de 5 metros atrás dele, com uma pata de cachorro maior do que ele, e ele fica... Vocês viram as pistas de Blue? Onde estão as pistas de Blue? E a porcaria da pata do cachorro tá ali atrás dele. Então, é isso. É esse tipo de infantiloide que aconteceria se fosse pegar pra fazer um filme, um terceiro filme, voltado pra crianças.
Ai, Valkyria, mas Carrossel é pra criança. Gente, vamos lá. A novela Carrossel é pra criança. Patrulha Salvador é pra criança. Filme 1 é pra criança. Filme 2 ficou pra criança. Agora, passados 4 anos desse negócio, com os atores já praticamente adultos, com o público da novela original praticamente adulto, não é mais um filme pra criança. É um filme que deve ter crescido junto com os atores e junto com o público. Então, esse é um aspecto importantíssimo de ser analisado. Outro aspecto que eu acho muito, muito, muito importante de ser analisado: a trilha sonora. Eu acho que a primeira coisa que eu mudaria se fosse feito um terceiro filme de Carrossel é a música tema. Gente, pelo amor de Deus, cada vez que eu escuto Embarque nesse Carrossel, meu ouvido sangra. É tipo o que eu senti quando fizeram a quinta versão de Don't Stop Believing no Glee, sabe? Foi quinta, foi quarta, enfim. Eu não sei quantas versões de Don't Stop Believing teve no Glee. Don't Stop Believing é a minha música favorita da vida. Eu não aguentava mais essa música na série. É tipo o que eu sinto quando eu ouço Embarque nesse Carrossel. Então, se tiver um filme 3, pelo amor de Deus, inventa uma música nova. Uma música também condizente com a idade, com a maturidade. Pra mim, um dos principais pontos da trilha sonora dos dois filmes é que no filme 1, ficou legal, tá? Eles fizeram aquela versão remasterizada do Embarque nesse Carrossel. Depois, acho que durante o filme a única música real com letra que tem é de Especial do Thiago York, que toca num momento muito propício e encaixa super bem com a cena. E o resto foram músicas instrumentais criadas para os momentos ali que estavam acontecendo. E aí eles fazem também, acho que na hora que eles estão fazendo o plano lá contra os vilões, eles fazem uma versão de We Are Rock You. Nunca sei falar o nome dessa música direito. Vou colocar aqui o nome. E também super legal, super bacana. E no final tem a música de fechamento, o número musical, que também condizeu totalmente com o filme. No filme 2, o negócio já degringolou. Eu procurei ontem a trilha sonora. Na verdade, quando eu assisti o filme, eu lembro que naquela cena que eles estão procurando a Maria Joaquina, que, de novo, entra naquilo que eu falei do infantiloide, que você vê aquele monte de adolescente surgindo do meio de caixas e correndo que nem um monte de barata tonta, tocando The Best Damn Thing da Avril Lavigne. Gente, mesmo que não seja a parte que foi usada. Tem uma parte da tradução da música que é: eu odeio quando um cara não entende porque em um certo momento do mês eu não quero segurar sua mão. Eu odeio quando eles querem sair e nós queremos ficar em casa. E eles voltam cheirando suas ex-namoradas. Agora me diz, isso é música pra usar num filme pra criança. Vocês infantilizaram o filme até não poder mais. E aí vocês colocam uma música dessa. Entendeu? A trilha sonora de Carrossel é uma coisa que me incomoda? Por quê? Porque eu acho absurdo crianças de 8 anos cantando Não Faz Mal, eu tô carente, mas eu tô legal. A Barbie terminou com quem e deixou a criança chateada. Tudo bem, a gente entende. E pra mim, a trilha sonora do segundo filme foi uma bagunça. As músicas eram de estilos diferentes, tons diferentes. Elas tocavam quando, às vezes, uma hora tocou lá uma no Gavassi, eu fiquei olhando, aí tocou aquela outra do País do Futebol também, num momento que eu fiquei tipo... E eu sei que não é uma opinião só minha, eu sei que muita gente também reclamou disso. A música do final, super legal, de 0 a 10, eu acho uma música muito bacana também, condizeu com o tom do filme mesmo, que, como eu falei, o tom tenha sido meio infantilizado, mas condizeu com... Condizeu não, condize... enfim, eu não sei conjugar verbo, gente. Ficou legal com o tom do filme. Mas, num terceiro filme que possa vir a ter, é necessário haver uma maturação da trilha sonora também. Músicas que sigam o mesmo estilo, que tenham o mesmo tom, uma música de final, um encerramento, uma música que também amadureça junto. É muito legal, eu falei do High School Musical, lembrar, por exemplo, o primeiro filme terminou com We Are In This Together. No terceiro filme eles trouxeram essa música de volta com outra roupagem e ela encaixou legal e ela ficou harmônica com tudo o que foi apresentado no filme. Então isso é importante. É um fator primordial pra gente analisar se deve ou não ter um filme? Não sei. Mas eu acho que é muito importante, porque não adianta você amadurecer a história e no meio da história ficar lá cantando a música do filhote, ou enfim, qualquer coisa assim, essas músicas infantis. Inclusive a novela teve muitas músicas mais maduras, como por exemplo Fico Assim Sem Você, e teve aquela outra, como é que era? Da Brincadeira de Criança, que era sobre beijo, enfim, alguma coisa assim. Então a novela trouxe músicas já conhecidas, músicas adultas, para o contexto. E isso é uma coisa que seria interessante ser feito, e eu acho que é um ponto muito importante de se avaliar.
Se a trilha sonora seria uma trilha sonora que condizesse com o filme, ou se eles iam realmente querer pegar de novo as músicas infantis e jogar músicas infantis aí no meio. E o último ponto que eu acho que é importante analisar é: haveria espaço para todos os personagens. Quando saiu, o Nicolas postou a foto, saiu uma thread no Instagram, eu procurei, eu não achei ela agora quando fui fazer o roteiro, falando algumas coisas que os fãs gostariam de ver num possível terceiro filme. E uma das coisas apontadas, que eu concordo totalmente, é espaço para todos os personagens. Os dois filmes tiveram a média de 1h30 cada um. A turma do Carrossel, a sala, são 17 alunos, mais a professora Helena, mais a diretora Olivia, mais o Firmino, mais a Graça, mais o René, mais, enfim, um monte de gente. E os vilões. Em 1h30, você pegar todos esses personagens e dar tempo de tela pra eles, tempo útil, não que nem eu falei naquela crítica que eles falam dos personagens que entram em cena pra falar 5 palavras, ou que nem a Laura, que a única coisa que ela fala é tô com fome, ai que romântico, ai que sentimental, não é legal. Então, assim, haveria espaço pra gente ver mais sobre a história de todos os outros personagens, porque basicamente o que a gente viu foi Maria Joaquina, Cirilo, Valéria, Davi, e teve uma pincelada maior na Carmen, no Daniel e no Paulo e na Alice, porque a Carmen e o Daniel têm um relacionamento no filme 1, e no filme 2 isso é do Paulo e da Alice. Então, assim, haveria tempo pra gente ver melhor todos esses personagens e, consequentemente, ver mais aprofundado o relacionamento desses casais que eu já citei. E outros, por exemplo, o Mário e a Marcelina são um casal que já vem se formando desde a novela e eles não foram efetivados nos filmes, e isso é uma coisa que os fãs até hoje não aceitam. Porque desde a novela é muito claro que eles se gostam. No filme já fica criando esse climinha entre eles. E nunca teve esse relacionamento. Então, haveria espaço para isso? Ou seria novamente um filme raso, rápido, dando pinceladas nesses personagens, e o máximo que a gente iria ver aprofundado seria um pouco da relação da Maria Joaquina e do Cirilo e da Valéria e do Davi. Bom, gente, esses eram os pontos. Agora, as minhas considerações da Valkyria. Como vocês sabem, a tia é mais velha. A tia já passou por muitas vontades de continuação, incluindo de Harry Potter. Até hoje eu fico besta de como eu fiquei feliz quando anunciaram a Criança Amaldiçoada. E quando eu li a Criança Amaldiçoada, eu falei, eu tava esperando tudo esse tempo por isso? Né? Tem até um vídeo pra vir sobre Criança Amaldiçoada pra vocês entenderem a minha angústia. Então, assim, analisando tudo isso que eu falei, eu diria que talvez um terceiro filme do Carrossel seria um tiro no pé muito grande, tá? Porque não iria mostrar a fundo todos os personagens. Eu não sei se ele teria espaço realmente para amadurecer a história, por motivos de Carrossel é uma novela que está sempre sendo reexibida, então sempre tem novos fãs mirins da novela. É muito complicado porque esses fãs mirins vão querer assistir o filme no cinema e talvez as pessoas tenham medo de amadurecer a história e não ficar condizente com os fãs mirins e pais mimizentos, enfim. Se bem que essa parte da maturidade é uma coisa que me intriga muito, porque se você analisar, por exemplo, no filme 1, o grande dilema do Davi durante o filme todo é a famosa surpresa do aniversário de namoro dele da Valéria que ele precisa fazer. Já no filme 2, o Davi passa o filme inteiro com um videogame enfiado assim, sabe? Na cara, você nem vê a cara dele, porque ele tá o tempo todo assim, e ele fica, tá bom, tá bom, tá bom. Ele tá nem aí pra Valéria. Os beijos, eu acho que a tentativa de amadurecer a história que fizeram no segundo filme foi colocar beijo. Colocar o beijo do Paulo da Alice, colocar o beijo da Maria Joaquina e do Cirilo. E eu sei que o da Bibi do Kokimoto não tava no roteiro, foi ideia dos santos diabinhos ali, não julgo, faria pior. Mas eu acho que foi a ideia deles de tentar amadurecer um pouco a história. Mas ficou cômico, né? A Carmen e o Daniel não querendo se beijar por germes e bactérias. Também, vou dizer, fados sensatos. Estavam prevendo o coronavírus. Pode colocar eles de ministro da saúde, já que a gente não tem ministro da saúde, pode colocar eles, porque já sabiam que passava germes e bactérias e afins. Mas fica uma cena boba. Eles lá tentando se beijar, querendo se beijar, e o Jorge ali atrás. Também não julgo, na vida eu sou o Jorge, mas eu faria pior, eu meteria a cara assim deles um contra o outro e falaria, vai se ferrar. Falar que não pode haver beijos
beijos e relacionamentos no filme, porque, é um filme pra criança. Gente, vocês já assistiram Chiquititas? Chiquititas, se alguém daquele orfanato pegasse mononucleose, passava pro orfanato inteiro. Porque ali o negócio... tinha gente treinando pra ser transmissor de coronavírus no futuro. Não encaixa, pra mim não orna essa ideia do filme não poder amadurecer e ser infantil, enfim. São coisas que na minha cabeça não fazem sentido. Então eu acho assim, se quiser fazer uma continuação de Carrossel, uma coisa que seria prudente e poderia talvez resolver tudo isso que eu comentei, que foram coisas que surgiram de conversas com outros fãs, uma série, que nem tá sendo feita as Five, que é derivada da Malhação Viva a Diferença, foi feita uma série. Também é uma coisa que, se eu não me engano, a Hilary Duff, esse ano, no começo desse ano, fim do ano passado, anunciaram a continuação de Lizzie McGuire, que era uma série da Disney, e ela fez um pedido pra Disney que deixasse a série ser feita pelo Hulu, não sei como é que fala, o outro canal, porque a da Disney teria que ser uma série infantilizada, que é o que eu falei agora. E ela acha que não seria correto colocar uma personagem de 30 anos infantilizada. E é esse o ponto. Talvez uma série que não seja exatamente produzida pelo SBT, talvez produzida pela Netflix, ou enfim, qualquer outra coisa assim, voltada para o público jovem, mas classificação livre, é importante isso. Que seja uma série de classificação livre, mas que seja voltada para o público jovem, que é possível ser feito, como eu já falei do High School Musical e de outros exemplos que a gente tem. Traga tudo isso, traga espaço para todos os personagens, para desenvolver todas as histórias, deixe a história amadurecer, deixe até quem tem contrato com outras emissoras, às vezes se organizar, enfim, eu não sei como funciona essa parte, mas talvez seja uma solução interessante, porque eu acho, de verdade, que um terceiro filme seria um grandioso tiro no pé, tá? E ao invés de dar uma conclusão épica e que satisfizesse os fãs, poderia deixar muita gente frustrada e talvez gerar até prejuízo de bilheteria. Porque se você fizer um terceiro filme voltado para um público infantil, a chance de dar ruim eu acho que é muito grande. Até porque a novela não tá mais sendo reexibida no momento. É isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o joinha, comenta aqui embaixo. E pra quem é fã, entendam, eu sei que quando a gente é fã de uma coisa, a gente quer muito que ela continue voltando, mas sempre que vocês pensarem nisso, pensem em Djaval e a Criança Amaldiçoada. Devia ter parado ali na Relíquias da Morte e ficado por ali mesmo. Porque a Criança Amaldiçoada foi horrível. E Animais Fantásticos também. Tem um vídeo também sobre isso. Não vou entrar em detalhes. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assim que meu computador chegar e voltar a funcionar, eu volto a postar vídeo com frequência. E vão dizendo sempre o que vocês querem ver, tá bom? Um beijo e tchau!